Terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Terceiros anos, stalinismo, Stalin e stalinismo. Podemos dividir entre a figura e a ideologia e a política adotada por Joseph Stalin. Então, no livro didático nós temos duas referências, uma na página 53, outra na página 92. E a página 53 tem a ver com Stalin, a figura de Stalin, o início dessa carreira política desse rapaz da Geórgia, território, uma república soviética, lá pequenininha, comparada à imensa Rússia. E esse rapaz da Geórgia, ele assume, principalmente após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, Joseph Stalin vai assumir cada vez mais o controle e a liderança dessa nova forma de Estado e dessa nova nação que surge, a União Soviética. Na década de 20, a União Soviética vai se tornar uma potência industrial seguindo um caminho paralelo das economias capitalistas. E quando chega a crise de 1929, a União Soviética vai passar muito bem, porque não havia ligação entre essa economia de viés socialista com a economia do mundo capitalista. Essa economia socialista soviética, ela vai criar bases de si mesma, bases muito próprias para se sustentar. Portanto, esse modelo da União Soviética visava, dentro dos debates de vários teóricos, um exemplo também de exportação dessas ideias do socialismo, que está na base das discussões entre Stalin e Trotsky, por exemplo. O Trotsky muito ligado à ideia do socialismo internacional, internacionalizar a revolução bolchevique, e o Stalin com a ideia de manter apenas sob o controle soviético do socialismo. Esses debates vão dividir muito esses grupos, mas de qualquer modo a União Soviética se torna uma grande potência com a NEP, essa nova política econômica, que nós só falamos um pouquinho também em vídeos passados, mas o segundo momento que está na nossa apostila, que tem a ver com os planos quinquenais, esses planos é o típico da economia planificada, a busca por metas, a busca de metas é uma coisa que é típico da economia socialista, que existe previsão e controle, previsão e controle, previsão e controle, e esses planos quinquenais vão também estabelecer as bases dessa economia socialista da União Soviética, que vai servir de exemplo e vai ter influência em várias partes do mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética foi o país que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial, também foi vencedor da Segunda Guerra Mundial. Foi quem impôs à Alemanha nazista os termos oficiais da derrota com a Batalha de Berlim, em 1945. Então essa União Soviética, ela sai também como vencedora, os Estados Unidos do mundo capitalista, a União Soviética do socialismo, e aí entra o período chamado Guerra Fria, essa tensão de que não são apenas potências, mas superpotências que podem não apenas uma destruir a outra, mas destruírem o mundo. Destruírem o mundo. São superpotências. E a União Soviética, sob o comando do Stalin, um Estado totalitário. Nós havíamos falado do totalitarismo de direita, o nazismo sobretudo, e agora um totalitarismo de esquerda, o Estado Socialista Soviético, o stalinismo. É muito importante identificar pelos nomes. O stalinismo, que é essa União Soviética sob domínio de Joseph Stalin, é um totalitarismo de esquerda.
Um Estado ditatorial que tinha uma série de características, como nós vimos, do controle de um Estado gigantesco que tem total controle sobre a sociedade, sobre os indivíduos. Após a crise de 1929, muitos analistas olhavam com muita atenção esse modelo da economia planificada soviética, tentando entender também formas de saída desses ciclos de crises do sistema capitalista, mas em muitos casos, em muitos países ocidentais, havia rejeição a essas ideias, a essa forma de economia socialista e as ideias do socialismo-comunismo, do marxismo, da teoria marxista. Então essa rejeição ela previa tentar analisar os sucessos dessa economia socialista planificada sem acabar com a economia de mercado capitalista. O Estado keynesiano, como nós vimos nos Estados Unidos da América com a questão da seguridade social, dos trabalhadores, como atender as demandas desses grupos sem tornar esse Estado e essa economia socialistas. Então o Estado keynesiano ele pode ser entendido como um intermediário dessas questões. Nem tanto o capitalismo liberal e o livre mercado, mas também não permitir chegar-se ao ponto de uma revolução do operariado, uma revolução de trabalhadores que instaurasse um Estado no modelo do socialismo soviético. Portanto, haverá vários desses debates. Ou então, no caso, por exemplo, do fascismo italiano, a ideia do controle total, atender a classe trabalhadora, mas também utilizar a classe trabalhadora como base política, controlando essa classe trabalhadora, que é o que, por exemplo, Getúlio Vargas vai fazer muito aqui no Brasil com a ditadura do Estado Novo. Você concede direitos à classe trabalhadora, a classe trabalhadora o apoia no poder, e isso cria uma relação de favorecimento, mas também de controle desses grupos, desses sindicatos, de organizações operárias, etc. Então havia uma atenção muito grande sobre essa economia da União Soviética na década de 1930. Os analistas estavam muito de olho para tentar entender. E aí uma questão da própria estrutura política desse Estado socialista soviético que cria uma elite estatal, uma elite dirigente com altos poderes, com um controle imenso da sociedade, porque detém os meios de comunicação, e aí a ideia da propaganda, a ideia do controle de informações, da falta de liberdade de imprensa, da falta de liberdade da liberdade de ir e vir em muitos casos, ou seja, é um Estado imenso que se forma na União Soviética, com vários mecanismos de controle e com o surgimento de uma elite que vai ter o poder dirigente, o poder econômico, o poder político, todos os instrumentos em sua mão ligados ao Partido Único, né? O Partido Comunista. Então é uma ditadura no formato clássico, né? É uma ditadura que opõe-se, que persegue opositores, que não admite críticas, que não consegue conviver com várias ideias ou com várias pluralidades na sociedade. E há, por exemplo, os campos, né, de trabalho forçado, campos de prisioneiros, opositores. Muitas vezes de população pobre que não tinha oportunidade de trabalho, que eram levados a esses campos, e que em muitos casos esses campos também se tornavam campos de extermínio,
né? Então, e vai variar muito a falta de dados que nós temos, as fontes sobre o número de pessoas que morreram nesses campos, principalmente na Sibéria, né? É, é uma dificuldade muito grande, porque todo esse controle estava na mão do Estado Soviético, que obviamente não tinha interesse de que essas informações fossem divulgadas ou fossem partilhadas. Então é uma das dificuldades muito grandes ainda da história do século XX entender a dimensão dessa ditadura soviética sob as mãos do Joseph Stalin. E a nossa apostila também fala agora na semana 4 sobre a Revolução Chinesa. O maoísmo, Mao Tse-tung, mais uma vez tentando compartimentar esse assunto bem brevemente. É um assunto muito complexo que a gente tenta resumir em alguns pontos, em alguns minutinhos aqui por semana, mas a China, um país historicamente com sérios problemas de ingressar nessa modernidade industrial. Né? Na verdade, o próprio conceito de país da China é muito complicado porque tem vários povos, são várias regiões, mas basicamente esses movimentos chineses, você tinha um grupo nacionalista, o Kuomintang, que tinha propostas muito próximas, como a gente pode comparar. Esse nacionalismo chinês tinha uma certa proximidade com algumas propostas mencheviques, lembra da Revolução Russa? Que seria a adoção de uma democracia na China, de um Estado republicano, mas muito próximo do capitalismo, do modelo de desenvolvimento ocidental, das principais economias capitalistas. E você tem um movimento mais voltado para o socialismo, muito inspirado nas ideias do marxismo, que vão ter como principal liderança o Mao Tse-tung. E esse movimento que vai, durante mais de 20 anos, esses movimentos vão primeiro acabar, lutar contra as velhas estruturas de poder, o Estado imperial, a ocupação, a presença de potências estrangeiras, sobretudo a Inglaterra, naquele território. Esse grupo nacionalista vai ter um sucesso inicial, desenrola-se aquele período da Segunda Guerra, a invasão japonesa, então esses grupos nacionalistas e socialistas vão lutar contra o invasor em comum, que é os japoneses, né? Após a expulsão do Japão, o fim da Segunda Guerra Mundial, mais 4 anos de conflito entre nacionalistas chineses e socialistas chineses, com a vitória final do Mao Tse-tung, da grande marcha liderada por Mao Tse-tung, que acaba instaurando o Estado socialista na China. Não apenas a Revolução Socialista Chinesa, mas a Revolução Cultural Maoísta. Porque na ideia desses revolucionários não bastava apenas abolir as grandes estruturas de poder político e econômico, mas também na questão cultural. Você tinha que criar uma disciplina e uma doutrinação dentro dessas ideias para que tivesse realmente sucesso essa grande revolução socialista na China, que incorporasse ou reincorporasse elementos da sociedade chinesa ao dia a dia das pessoas e expulsasse e impedisse a entrada de influências do estrangeiro. A proibição, por exemplo, o livro vermelho do maoísmo, do comunismo chinês, ele vai ter uma série de princípios ali que combatem ou proíbem a entrada desses elementos estrangeiros na China. Então, essa revolução cultural, ela traz também uma oposição entre uma cultura chinesa que tinha que ser reforçada
e seria reforçada sobretudo por esse viés político-ideológico do Partido Comunista Chinês, que é o único partido que pode existir na China, e o controle desse Estado, impedindo que essa população tenha contato com essas ideias ocidentais avançadas ou do capitalismo avançado, mas ao mesmo tempo esse modelo do capitalismo chinês ele vai endurecer política e ideologicamente, e a partir da década de 80 ele começa a ter uma abertura muito grande para o mundo capitalista. A China tem uma mão de obra imensa, né, um território imenso, e aí tem esse modelo híbrido que nós temos hoje. O capitalismo chinês é um político ideologicamente ligado às linhas socialistas comunistas, mas na economia é uma economia que funciona muito à base da economia de mercado, e aí não tem competitividade no mundo que seja capaz de competir com... Não tem indústria no mundo que seja capaz de competir com a indústria chinesa, porque eles desenvolvem cada vez mais tecnologia a um custo muito baixo. E aí o mundo é inundado por produtos chineses. Para entender um pouquinho também desse avanço chinês, que são países como Taiwan, como Coreia do Sul, que são países do capitalismo, que desenvolvem suas indústrias de uma maneira muito competitiva, e a China pegou mais ou menos esse caminho dessa competitividade desses tigres asiáticos, né, os tigres asiáticos. A China pegou mais ou menos esse caminho da competitividade dos tigres asiáticos na economia, não na política e ideologia de governo. Aí é uma questão que nós vamos ver hoje do problema da democracia, do problema de livre mercado, concorrência com chineses. A China comunista, capitalista econômica, é um caso a ser estudado muito profundamente, porque é um fenômeno muito específico, sobretudo a partir da década de 1980. E finalmente a propaganda da Guerra Fria, as propagandas da Guerra Fria. Nós, como o Brasil entrou na esfera de influência dos Estados Unidos da América, nós vamos receber uma propaganda muito grande no modelo capitalista americano, sempre com uma atenção a essas ameaças do mundo socialista comunista da União Soviética e, após o fim da União Soviética, da China. Então nós vamos ver hoje muito desse debate das áreas de influência. A China certamente é a nova potência do mundo no século XXI. A nova potência, mas as antigas potências, os Estados Unidos, sobretudo, não deixou de existir. A questão é que isso está se construindo. Isso está se construindo. Nós estamos num campo de construção desse domínio e desses poderes. Então, o que será que desse século XXI sobre essa grande influência e domínio chinês? O que nos espera, afinal de contas, não é? E na Guerra Fria havia muita propaganda, muitos elementos culturais, e não havia o que nós temos hoje da internet. Então você não buscava essas informações com tanta facilidade, você não viu o outro lado com tanta facilidade. Você tinha basicamente os canais oficiais, jornais e redes de rádio e televisão. Portanto, esse fluxo de informações normalmente vinha de uma mão só. E no nosso caso era do alinhamento aos Estados Unidos e ao capitalismo americano. E tudo que o capitalismo tem de bom. O consumo, a felicidade, o modo de vida, como nós vimos também nas aulas anteriores, da classe média americana. O mundo inteiro quer ser como a classe média americana, né? Carro, casa, viagens, telefones, televisão, curtição, música, e aí a indústria cultural, a cultura pop. A cultura pop é um grande fenômeno desse mundo capitalista americano e europeu ocidental, certo?
Então, deem essa bolhadinha no livro, nessas páginas, e é isso. Pensem o que será agora do século XXI com a ascensão do dragão chinês. Até a próxima, gente. Bons estudos, boas leituras e retornem para a gente saber se vocês estão conseguindo mais ou menos levar esses estudos, certo? Então tá. Tchau, tchau. Até a próxima apostila.